Bruno Silva Augusto é casado com a irmã Bárbara Blansky Pfister e possui 3 filhos. Ele é advogado e possui pós-graduação em Direito da Família, Direito Civil e Processo Civil. Atualmente, ele é sócio proprietário do Bruno Augusto Advogados. É membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná desde 2013 e atua como vice-presidente desde 2022. Serviu como missionário na Missão Brasil São Paulo Interlagos, oficiante do templo, foi membro do Sumo Conselho da Estaca, conselheiro de bispo, secretário de 70 de área, bispo e hoje presidente de ramo, e atualmente ele serve como presidente da Estaca da Curitiba Brasil São Lourenço. Então, lembrando que essa reunião está sendo gravada, aqueles que não quiserem ter a imagem vinculada, pode deixar a câmera desligada, tá? E só um pequeno ponto, hoje o tema ele vai ser bem interessante, vai falar sobre questões que alguns de nós já fomos ofendidos na igreja, mas que nós possamos tirar proveito dessas ofensas para o nosso crescimento espiritual e que não evitemos falar nomes de pessoas ou coisas desse tipo, tá? E vamos tirar proveito dessas coisas que o presidente vai falar para nós, tá bom? Então, presidente, muito obrigado por senhor ter aceito o convite. O tempo agora é do senhor. Maravilha! Vocês estão me ouvindo bem? Uma hora deu uma picotada aí na apresentação, mas eu acho que agora a internet está estabilizada, né? Tá bom. Bom, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Né? Domingo é um dia corrido para todo mundo, né? Hoje começou cedo, várias reuniões aí, várias entrevistas também. Acabei de chegar em casa, então estava tudo cronometrado para dar certo e é um prazer poder estar aqui com vocês. Estou muito feliz de participar, né? Já tive uma oportunidade de falar com vocês. Eu acho que foi em 2024, não me lembro, ou 25, que eu tive 2024, aqui com presidente. você. 24, né? Nossa, faz tempo. Outubro de Falou sobre, 2024. falamos sobre os garments do templo, né? Foi uma preparação muito bacana para poder expor aqui para vocês. E dessa vez, eu tive uma conferência de estaca na semana passada. E para mim, assim, é muito complicado toda uma preparação para a conferência de destaque. São meses de preparação para mim, pessoalmente falando, né? Porque é muito fácil a gente escolher um tema que a gente gosta ou um tema que a gente gostaria de falar, mas a minha luta pessoal sempre é o que o senhor gostaria que eu falasse, né? E às vezes o senhor não, às vezes não, quase sempre, não me dá uma resposta assim, né, como um raio, mas ele vai me dando pouco a pouco, um pouquinho de cada vez. E para mim é um desafio muito grande poder construir o formato de uma conferência e saber exatamente o que falar. E eu sabia que eu tinha que falar sobre esse tema, sobre como que às vezes as pessoas deixam o evangelho por causa de algumas ofensas ou por causa de alguma coisa que alguém fez ou deixou de fazer na igreja. E isso tem me incomodado muito, sabe? E eu comecei a construir tudo isso e o Senhor foi muito misericordioso comigo ao explicar como eu deveria conduzir esses 4 meses escrevendo esse discurso. Então eu pude compartilhar com a Estaca São Lourenço aqui e aí eu pensei, puxa vida, já que eu tenho essa oportunidade de falar aqui com o pessoal do Bonde, né? Por que não compartilhar o que eu já tinha preparado? Então o que eu vou falar aqui para vocês hoje vai ser um resumo dos 2 discursos que eu dei na conferência da Estaca São Lourenço, que foi no final de semana passada, o discurso de sábado e domingo, porque um era a continuidade do outro. E eu vou tentar aqui ser mais sucinto, né, para poder trazer esse tema aqui para vocês. Mas acho que é bem importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que eu quero compartilhar, mas eu acho que eu não estou podendo aqui, Danilo, que eu não estou habilitado para isso. Você tem como me ajudar aqui a colocar como co-host, alguma coisa assim? Agora tá, Ah, presidente. Agora vai, né? Legal. Então vamos embora. Muito bem. Vocês conseguem ver aqui na minha tela, né? Sim. Sim, Todo mundo vê? sim. A apresentação, né? Maravilha. Isso. Então tá bom, gente.
Uma coisa que eu gostaria de começar falando para vocês é o seguinte: imagine que vocês que você é o profeta. E aí você sabe que essa é a sua última conferência geral, que é a sua última conferência, que talvez você não estaria na próxima conferência. Qual mensagem você daria para o mundo, sabendo que essa é a sua última conferência geral? Qual seria a, o tema que você escolheria? Sabendo que você está debilitado fisicamente e que você só vai poder falar por 4 ou 5 minutos nessa conferência geral. O que você escolheria falar para todo mundo? Já pararam para pensar no peso dessa responsabilidade? Então pensem nessa questão aí. Eu queria começar essa minha parte aqui falando sobre uma história que eu li, que eu achei muito interessante. Essa história, ela fala um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né? Quando alguém causa algum problema. Então, deixar essa pergunta aqui que eu falei para vocês. O que vocês falariam na conferência geral enquanto eu vou falando sobre essa história com vocês? Era uma família que morava no Havaí no início do século XX, 1910, 1920. A igreja havia começado ali há algum tempo já nas ilhas do Pacífico. E uma família de recém-conversos, de apenas 2 anos de membro da igreja. E eles frequentavam um ramo e uma das suas filhas ficou doente. E eles estavam muito preocupados com essa doença, ninguém sabia o que era. Então eles foram para a reunião sacramental no domingo para procurar alívio, para procurar o descanso, né, que as reuniões da igreja oferecem. O pai e o filho, como de costume, foram mais cedo, prepararam o sacramento, deixaram tudo pronto. Começou a reunião sacramental, eles estavam à mesa do sacramento para abençoar e distribuir o sacramento. Quando terminou o hino sacramental, o presidente do ramo se deu conta, olhou para o lado, levantou e deu um grito: para tudo! Vocês não podiam estar aqui, sua filha está com uma doença desconhecida. Vocês podem contaminar a capela inteira, vocês têm que sair daqui imediatamente. Sumam da capela, vão embora, você e toda a sua família, saiam daqui agora. Diz que o pai da família olhou, assustado, percebeu a tensão que tinha em toda a congregação, todo mundo olhando para eles. Ele olhou seriamente para o presidente do ramo, fez um sinal para que toda a família saísse, acompanhasse ele, e eles saíram, visivelmente irritado, visivelmente irado, muita raiva do que o presidente do ramo tinha feito. Ele falou assim: não quero nenhuma palavra até que eu esteja pronto para falar. O filho mais velho pensou: como é que nós vamos se vingar desse presidente do ramo? Vamos matar todos os porcos dele? Vamos botar fogo na casa dele? Vamos sair da igreja? Vamos para outra igreja? O que nós vamos fazer? Ele estava pensando, né? E o pai estava ali com os punhos cerrados. Passou 5 minutos, passou 10 minutos, passou 15, 20. E então, os punhos começaram a se soltar, a tensão começou a diminuir. Ele olhou para sua esposa com lágrimas nos olhos e disse: querida, eu amo muito você. Olhou para cada um dos filhos e disse: eu amo muito você, eu amo muito você. E a única forma que nós temos de ser uma família eterna é sermos bons membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sermos selados no templo. Essa não é a igreja do presidente do ramo, essa é a igreja de Jesus Cristo. Nós vamos ficar isolados por um tempo até descobrirmos que nossa família tem, mas nós vamos voltar. E eles voltaram no domingo seguinte, ficaram isolados, a filha, descobriram que ela tinha, a filha se recuperou, aquela família permaneceu na igreja, e hoje mais de centenas de pessoas chamam de bem-aventurado aquele pai, avô e bisavô por não ter se afastado da igreja. Então, o que é a mensagem aqui, né? Aquela família disse: essa não é a igreja do presidente do ramo, essa é a igreja de Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, isso acontece conosco. Não de uma forma talvez tão intensa como foi essa, mas
a questão aqui não é se o presidente do ramo fez certo ou não. É claro que ele errou. É claro que ele errou a mão, é claro que ele ofendeu, é claro que ele não deveria ter feito isso. Não é o ponto aqui. Ele errou, mas o ponto é como que nós reagimos quando algo acontece assim? Quando alguém fala algo que nós não gostamos, ou quando alguém deixa de fazer algo que nós achávamos que deveria ser feito. Como que nós reagimos quando alguém talvez fala mal de nós ou dos nossos filhos? Nós temos essa maturidade que essa família teve? Então é muito importante a gente ter conosco uma certeza. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. Aqui existem todas as ordenanças, os convênios que nos levam em família, de volta à presença de Deus. Não é isso? Então, esses percalços não podem nos afastar da igreja. Então, eu fico muito triste quando eu vejo membros enfraquecendo a fé ou se afastando dos convênios que eles fizeram com Deus por causa da atitude de outras pessoas. A gente não pode se abalar por esse tipo de conduta, né? E uma coisa muito importante é que essa mensagem, ela deve ser absorvida não como uma licença. Somos discípulos daquele que mais amou, membros da igreja dele, que prega o amor ao próximo. A gente tem que ser muito cuidadoso com as coisas que falamos na igreja, as mensagens, a forma com que nós comunicamos as coisas. E o fato do evangelho ser restaurado de Jesus Cristo não nos autoriza a falar o que a gente quer e cada um administra o que ouviu. Não é esse o ponto também. A gente tem que cuidar para não ser o motivo de ninguém se afastar do evangelho, nem do amor de Deus, nem das ordenanças de salvação. Mas o meu ponto aí, quando isso acontece conosco, como é que a gente está reagindo? A gente é facilmente ofendido? O Elder Bednar nos disse, né, que se ofender é uma escolha. Então, ou melhor, a gente está se escolhendo facilmente nos ofender com qualquer comentário, atitude ou intenção de alguém? Mas uma coisa que eu percebo, né, e não quero ofender ninguém com essas palavras, mas a gente tem sido cada vez mais melindroso, não é? Com essas coisas. E não pode ser assim. Irmãos, é a nossa salvação que está em jogo. Não é se eu gosto ou não gosto daquela pessoa, é a nossa salvação que está em jogo. Não é porque alguém disse ou fez algo que nós não gostamos na igreja que o nosso testemunho tem que ser abalado ou diminuído. O presidente Nelson, ele disse algo realmente muito impactante. Assumam a responsabilidade por seu testemunho. Cultivem-no e alimentem-no com a verdade. Ele disse que o nosso testemunho é uma responsabilidade pessoal. A gente deve nutrir diariamente através da oração sincera, do estudo das Escrituras, obediência aos mandamentos e a participação reverente no sacramento. Então, quando ele diz assim, eu imploro para que vocês assumam a responsabilidade por seus testemunhos, é dizer, o meu testemunho é meu e ninguém pode afetar ele. A atitude de alguém não pode causar o enfraquecimento do meu testemunho. A gente não é pessoas. É nós quem devemos assumir o controle do nosso testemunho. Então a mensagem assim principal que eu tenho é verdade, não é? Não é tudo verdade? Então o que mais importa, irmãos? O que mais importa? Ou também nós podemos dizer assim, é verdade, não é? Então essas coisas, essas ofensas, não deveriam importar. Às vezes pode ser duro, às vezes pode ser difícil, tem pessoas que realmente nos machucam, mas isso não pode nos afastar do amor de Deus. É quando nós mais precisamos desse amor, do amor do nosso Pai Celestial por nós. Eu fico tão triste quando vejo que qualquer coisa as pessoas falam e de repente, então não vou mais para a igreja. É quando a gente tem que estar mais perto da igreja. Quando a gente está mais aflito, é quando nós mais precisamos do templo, da ordenança do sacramento e assim por diante. Sabe uma coisa interessante? É que algumas pessoas pensam que só pelo simples fato de estarem ativas na igreja, elas vão estar ativas no evangelho. Isso não é verdade, né?
Existe uma grande diferença entre estar ativo na igreja e no evangelho. O Elder Hallström, dos 70, ele deu um magnífico discurso falando sobre isso. E ele falou algumas coisas muito importantes sobre a diferença estar ativo no evangelho e estar ativo na igreja, né? Frequentar as reuniões, se esforçar para exercer o seu chamado e estar nas atividades não o torna automaticamente ativo no evangelho, são coisas diferentes. Nós precisamos da igreja para poder viver o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, proporcionar as ordenanças, né, os convênios, para a gente poder realizar. Mas estar na igreja não é a garantia de que a gente está convertido ao evangelho. A gente pode estar ocupado na igreja e ainda não estar profundamente convertidos a Cristo. Olha que interessante isso, né? Se nós olharmos, tem essa citação do Elder Hallström que eu estou compartilhando com vocês, que diz assim: alguns acham que a atividade na igreja é a meta final, e há um perigo nisso. É possível alguém ser ativo na igreja e menos ativo no evangelho. Deixe-me salientar um ponto. A atividade na igreja é uma meta muito desejável, contudo é insuficiente. A atividade na igreja é uma indicação externa do nosso desejo espiritual. Se frequentarmos as reuniões, recebemos e cumprimos responsabilidades na igreja e servimos ao próximo, e isso é observado publicamente. Mas, em contrapartida, as coisas do evangelho geralmente são menos visíveis e mais difíceis de medir, mas são da maior importância eterna. Por exemplo, quanta fé temos realmente? Quão arrependidos estamos? Ou quão significativas são as ordenanças em nossa vida? Ou quão concentrados estamos em nossos convênios? São perguntas que a gente não consegue mostrar para alguém, né? Não é externo, é algo interno. Então, Elder Hallström repete, né? Precisamos do evangelho e da igreja. Na verdade, o propósito da igreja é ajudar-nos a viver o evangelho. Frequentemente nos perguntamos como é que alguém pode ser plenamente ativo na igreja quando jovem e depois deixa de ser ao ficar mais velho? Como pode um adulto que frequentava e servia regularmente parar de vir à igreja? Como pode uma pessoa que ficou decepcionada com um líder ou com outro membro permitir que isso encerre sua participação na igreja? Talvez o motivo seja que eles não estavam suficientemente convertidos ao evangelho e às coisas da eternidade. Acredito que vários de vocês lembram do Elder Brown, um 70 autoridade geral jamaicano na conferência, né? Deu um discurso assim bem enfático. Ele falou sobre o poder de um testemunho. Ele disse assim: irmãos e irmãs, um testemunho não é concedido para uso temporário. Esse dom que vem do nosso amoroso Pai Celestial deve ser eterno, porque aquele que o concede é eterno. Um testemunho não deve ter data de validade. Não deve enfraquecer ou diminuir porque algo em minha vida ou no mundo mudou. Deve ficar mais forte, porque assim como os talentos do servo da parábola dos talentos, meu testemunho pessoal é um dom a ser multiplicado e não enterrado. Aí ele fala assim, né? Escolher acreditar é uma maneira sábia e poderosa de usarmos nosso arbítrio. Não consigo ver uma maneira melhor de usar meu arbítrio do que em defesa do meu testemunho. Olha que fantástico, né? Isso que o Elder Brown nos ensinou na conferência geral. Então, irmãos, é verdade, não é? O que mais importa? Se a gente tem um testemunho desse evangelho, nada que alguém diga pode nos afastar do amor de Deus. Foi Deus quem deu esse testemunho para nós. Não pode ser um homem que vai tirar isso de nós. Elder Gilbert, que foi recentemente apoiado como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que nós não fazemos conversões em grupo na igreja, que a conversão acontece individualmente, e é assim que tem que ser. Agora, algumas pessoas podem ter sido ofendidas, né, na igreja, ou têm dúvidas sobre a história da igreja, não entendem uma doutrina ou diretriz da igreja, isso abala profundamente algumas pessoas, ou quando alguém faz um comentário que nós não gostamos, ou que nos ofende, ou quando alguém é ríspido com os nossos filhos, ou então quando alguém é enfático em sua posição política, que é diferente da nossa. Às vezes a gente fica melindrado por causa disso, mas a gente tem que escalar a nossa exaltação.
Se você já soube que Joseph viu Deus e Jesus Cristo, então a gente sabe disso. Não deixe que nenhuma decepção humana imperfeitos, mas a restauração foi iniciada por um Deus perfeito. Programas podem mudar, líderes podem errar, membros podem falhar, mas o céu não se enganou quando abriu as janelas da restauração. Não julgue a eternidade do evangelho apenas por limitações do momento. Isso é muito importante a gente lembrar, sabe? E um aviso aqui, né? Esse ano nós temos eleições. Oi, desculpa. Desculpa, o senhor está passando os slides? Eles estão passando? O senhor ainda vai passar só? Eu tô passando, vocês não estão vendo? Aqui está congelado, aqui está no primeiro para mim, não sei para o pessoal. Para a Surema também está no primeiro. Ah, eu tava passando aqui, não sei se... Tá congelado aqui também. Opa, que bom que vocês me avisaram. Pera aí, então. Deixa eu voltar. Desculpa interromper, presidente. Não, imagina, importantíssimo. Importantíssimo. E agora? Agora tá aparecendo. Ai, que bom. Eu vou deixar assim porque estava em modo exibição. Eu acho que não estava aparecendo para vocês. Então eu vou deixar na parte do PowerPoint aqui, que eu acho que daí vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então deixa eu retomar aqui. Então esse ano, irmãos, a gente vai ter eleições no Brasil. E é muito importante que a gente lembre disso, né? A igreja ela é neutra politicamente. Isso inclui nossas reuniões e nossas aulas. Nós não podemos deixar que a política entre nas nossas reuniões dominicais. Os membros são livres para escolher o seu partido, são incentivados a participarem da política, mas a igreja e sua doutrina são neutras politicamente. A igreja não apoia nenhum candidato, nenhum partido. Inclusive, ela não rejeita nenhum candidato e nenhum partido. Ela simplesmente é neutra. Então, a gente não pode deixar que nenhum posicionamento político de alguém nos afete, seja essa pessoa quem ela seja. Então, o presidente Oaks disse, né, naquele discurso memorável sobre a Constituição americana, ele disse assim: esse é o motivo pelo qual incentivamos nossos membros a não julgar uns aos outros em questões políticas. Jamais devemos afirmar que um santo dos últimos dias fiel não possa pertencer a um determinado partido ou votar em um determinado candidato. Ensinamos princípios corretos e deixamos que nossos membros escolham como priorizar e aplicar esses princípios às questões apresentadas de tempos em tempos. Também insistimos e pedimos que nossos líderes locais insistam que as escolhas e filiações políticas não seja tema de ensinamentos ou defesa de causa em nenhuma de nossas reuniões da igreja. Então, minha pergunta é, né, que tipo de discípulos de Cristo vamos ser nessas eleições? Aqueles que julgam, aqueles que excluem, ou aqueles que realmente seguem o Salvador e amam ao próximo, né? Irmãos, eu não estou defendendo nenhum partido aqui. Na verdade, nenhum deles me representa, viu? Por falar aqui. Mas a igreja é neutra politicamente. Nós não podemos deixar que isso contamine a doutrina pura de Cristo. Então, se um membro da igreja fala alguma coisa que você não gosta sobre política, não se afete por isso. É a opinião da pessoa, deixe ela com a opinião dela. Ah, mas ele é meu líder. Ele tem a opinião dele. Isso não pode afetar o nosso testemunho. É verdade ou não é? Então, o que mais importa, né? Esse é o meu lema. É verdade ou não é? O que mais importa. Sabe, irmãos, a gente fala muito sobre o sacrifício dos nossos pioneiros, né? Eles deixaram suas casas, eles perderam famílias pelo caminho, eles atravessaram as planícies, né? Enterraram muitos dos seus entes queridos nessa trajetória. Já imaginaram a gente chegar e falar para um pioneiro assim: olha, eles me colocaram num grupo de limpeza lá da capela que eu não gosto daquele pessoal, então eu vou me afastar da igreja. Já imaginaram a gente justificar para um pioneiro desse que a gente vai se afastar porque a gente não gosta muito ali do bispo, ou então porque tem que limpar a capela? Seria até constrangedor, né? Sobre essa questão de pioneiros, tem uma história que eu gosto muito de Parry P. Pratt. Ele foi um apóstolo original, né, da igreja, né?
Depois que ele voltou da sua missão no Canadá, ele, ele voltou para Nauvoo, para Kirtland, e ele teve um desentendimento muito sério com o profeta Joseph Smith. E ele, então, ele resolveu se afastar da igreja, não apoiava mais o profeta. Alguns meses depois da missão dele, vários dos conversos que ele havia feito lá no Canadá chegaram para Kirtland. E aí um dos conversos dele foi falar com ele e ele falou, olha, eu não acredito mais, Joseph me decepcionou. E um desses conversos era um homem chamado John Taylor, que posteriormente viria a ser o terceiro presidente da igreja. E John Taylor disse assim para o Elder Pratt, que foi o missionário dele, antes de você partir do Canadá, você prestou um forte testemunho de que Joseph era um profeta de Deus. E disse que sabia destas coisas por revelação e pelo dom do Espírito Santo. Eu tenho agora o mesmo testemunho que você partilhava naquela época. Se a obra era verdadeira há 6 meses, é verdadeira hoje. Se Joseph era então um profeta, ele é um profeta hoje. Que lição, né, desse converso para esse missionário. Ele realmente sabia. E um testemunho, ele não tem data de validade. Um testemunho, ele não pode mudar porque algo mudou. Ele veio de Deus, ele é eterno. Ele tem um propósito. E a gente precisa lembrar sempre disso, sabe? Então, irmãos, como que a gente pode ter um testemunho forte desse Evangelho de Jesus Cristo? Eu não conheço maneira melhor de ter um testemunho poderoso do Evangelho do que o livro de Mórmon. O livro de Mórmon foi separado e preparado para nós dos nossos dias. Não existe uma ferramenta mais poderosa do que o livro de Mórmon para nos ajudar a ter um testemunho forte e vigoroso da restauração. Como é que surgiu o livro de Mórmon? Na verdade, o livro de Mórmon ele foi profetizado muitos anos antes dele começar a ser escrito. E o profeta Isaías já falava sobre um livro selado. O profeta Ezequiel nos ensinou que a vara de Judá, que é a Bíblia, e a vara de Efraim, o livro de Mórmon, seriam reunidos. E nós sabemos que ele foi escrito, então, por profetas antigos que viveram nas Américas por aproximadamente 1000 anos, né? Entre 600 anos antes de Cristo a 400 depois. E foi um livro escrito em placas de ouro e preservado para nós. Irmãos, nenhum povo, nenhuma outra dispensação teve acesso ao livro de Mórmon, só nós. Nós somos um povo muito abençoado por ter acesso, na verdade, dentro do nosso bolso, né, com o celular, a esse livro que teve muito derramamento de sangue, muito suor, muito sacrifício para que chegasse até nós. O livro de Mórmon foi escrito para nós. Nenhum lamanita leu esse livro. Os nefitas não puderam usar, não puderam desfrutar desse livro. Nós podemos. E então, nós conhecemos a história, né? Depois da primeira visão de Joseph, eu quero fazer um adendo aqui. O meu presidente de missão, que inclusive já falou aqui para vocês, o Dale Bradford, algumas vezes, ele falou algo que me marcou muito. Ele disse assim, eu não gosto do termo primeira visão. Eu sei que na igreja nós usamos primeira visão, falamos primeira visão, mas ele falou para mim, não, eu prefiro chamar de outra maneira. Eu falei, qual é, presidente? Qual é a maneira que você gosta de chamar? Ele falou, a primeira visita. Leí teve uma visão. Isaías viu nossos dias. Aquilo foi uma visão. Joseph não teve uma visão. Joseph foi visitado por Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Não apenas uma vez, mas muitas vezes. Aquela foi a primeira. Então vamos falar de primeira visita. Depois da primeira visita, Joseph, então, passou 3 anos sem nenhuma comunicação com os céus. Ele estava muito aflito. Queria o perdão de seus pecados, então o anjo Moroni apareceu para ele no dia 21 de setembro de 1823 e deu aquelas instruções no meio da noite para ele, o que se prolongou até o dia 22. Foi conduzido até o Monte Cumora, viu onde estavam as placas. Aqueles que leem o livro Santos aprenderam que Joseph tentou pegar as placas naquele dia, tomou um choque que afastou ele, ele foi proibido pelo anjo. Ano após ano, ele tentou retirar as placas, mas ele não estava preparado, ele não seguiu instruções muito claras sobre isso. E após 4 anos, então, ele estava pronto e maduro para isso. É claro, ele já tinha casado com Emma, né? Emma era o fiel da balança, a pessoa certa para poder colocar juízo na cabeça de Joseph.
E então eles puderam iniciar essa obra de tradução. Irmãos, é um milagre. É um milagre o livro de Mórmon. A tradução do livro de Mórmon, não sei quantos de vocês conhecem muito bem essa história, mas Joseph ele se esforçou muito para entender os caracteres e entender o que era cada um. E ele não tinha instrução. Joseph ele teve 3 anos de instrução escolar. Ele morava no interior do interior. Ainda hoje é o interior onde ele mora, 200 anos atrás. Ele não tinha acesso a bibliotecas, ele não tinha acesso à luz elétrica, ele não tinha Barça, ele não tinha Wikipédia, nem Google, nem IA, não tinha nada por perto. Emma fala que ele não tinha capacidade de escrever uma carta coerente, com começo e meio e fim. Irmãos, Joseph não tinha capacidade de escrever o livro de Mórmon. Mas ele era o ungido do Senhor e ele então traduziu o livro. Ele não escreveu, ele traduziu. Então, Joseph se esmerou muito por tentar reconhecer aqueles caracteres. E ele estava muito inseguro para saber se aquilo que ele estava fazendo estava correto. Por isso que ele pediu para Martin Harris ir até a Universidade de Nova York para que algum estudioso pudesse confirmar aquilo que ele estava escrevendo. Então, Charles Anton, que foi aquele estudioso, ficou muito interessado naquilo, sabia que era placas de ouro, e que ele queria traduzir para que ele pudesse receber os créditos acadêmicos daquilo. E quando ele viu que estava certo, mas escutou a história de anjos e tudo mais, ele então rasgou e retirou aquilo. Mas Joseph, ele estava muito inseguro, ele não conseguia. Tanto é que se a gente for ler lá em 2 Nef 27, o Senhor então disse que Joseph leria as palavras que ele daria. Ele falou assim, lerás as palavras que eu vos darei. Irmãos, Joseph, ele ditou o livro de Mórmon para os seus escreventes. Depois de um tempo, ele nem olhava mais as placas, ele olhava a pedra de vidente que ele colocava dentro de um chapéu, porque já viram um celular quando tem muita luz assim? Você tenta fazer assim, né, para enxergar bem. Ele botava aquela pedra dentro do chapéu e lia. O livro de Mórmon, irmãos, foi ditado pelos céus. Foi ditado. Isso foi em 80 dias. Se a gente lê o livro de Mórmon em 80 dias, a gente vai se sentir muito vitorioso, né? Ele ditou em 80 dias esse livro. Ele não poderia ter montado histórias, sistemas monetários, quiasmos, que hoje a gente consegue entender o que é um quiasmo, uma linguagem poética hebraica antiga. Existem relatos de guerra, histórias que se cruzam, que são anacrônicas, que uma começa, depois volta, depois termina, depois começa de novo. É impossível ele ter escrito tudo isso. E doutrinas revolucionárias para a época. Quem falava sobre o batismo de criancinhas naquela época? Quem falava sobre expiação? Irmãos, a palavra expiação aparece uma vez no Novo Testamento. No livro de Mórmon, 39 vezes. São tantos ensinamentos. E assim, Joseph traduziu o livro de Mórmon em meio a muita perseguição. Ele teve que se mudar de casa de Palmyra para Harmony, são 160 quilômetros. Ele teve que plantar. Durante esse período, ele recebeu mais de 12 revelações do Doutrina e Convênios, recebeu a visita de Pedro, Tiago e João, de João Batista, restaurou o sacerdócio. Ele teve que conseguir os direitos autorais do livro. E mais, não bastasse isso, ele teve que convencer um amigo muito mais velho a hipotecar sua fazenda, que era o trabalho de toda uma vida para conseguir imprimir o livro de Mórmon. 5.000 cópias. Irmãos, os maiores escritores da época não imprimiam mais de 500 cópias de um livro. Ele imprimiu 5.000. Martin Harris, então, perdeu a sua fazenda. Perdeu sua esposa em prol desse evangelho ainda. Irmãos, não tem como, conhecendo essa história, não tem como não ser verdade. Então o Senhor preparou o livro de Mórmon para nós, foi um milagre. Alguém pode dizer assim, né? Nossa, mas essa história de placas de ouro, enterrada, anjo, tradução, devolve as placas para o anjo. Alguém pode falar, isso parece loucura. É loucura mesmo. Lá em 1 Coríntios 2,14 fala assim que mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque não se discernem espiritualmente. É isso, irmãos. As coisas do Espírito não se prova. As coisas do Espírito não têm lógica. Por isso que chamam de loucura. Mas para Deus nada é impossível. E para Deus está tudo certo.
E por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós tivermos um testemunho do livro de Mórmon, nós vamos ouvir todas essas coisas que nós falamos, podemos ser ofendidos, podemos ter dificuldades na nossa ala, na nossa organização, e não se afastar, porque a gente vai ter um testemunho do livro de Mórmon. Porque se o livro de Mórmon é verdadeiro, Joseph foi um profeta de Deus. Se Joseph foi um profeta, ele recebeu todas as chaves e ordenanças necessárias para a nossa exaltação. E hoje, o presidente Oaks é um profeta de Deus. Então, não tem meio termo, irmãos. Ou o livro de Mórmon é verdadeiro, ou nada mais existe na igreja. Nada mais se mantém em pé. Ou o livro é de Deus, ou ele é do diabo. Não tem meio termo. Ou você acredita no livro de Mórmon, ou você vai viver sempre com dúvida. Ou nós temos um testemunho, ou a gente vai viver sempre na sombra de alguém. E não é esse que o Senhor pede. O Senhor fala, e quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, e vejam, ali fala se estas coisas não são verdadeiras. Moroni tinha tanta certeza disso que ele não pergunta para você perguntar se essas coisas são verdadeiras. Ele pergunta se essas coisas não são verdadeiras. Porque a certeza é tão grande que ele te questiona para saber se essas coisas não são verdadeiras. Olha só que coisa, né? Mas sabe, irmãos, não é assim aquela leiturinha assim, vamos ver como é que é esse negócio então. Será que é verdade? Não é? O Senhor fala, se buscares com real intenção, tá aí o segredo. Nós temos que estudar o livro de Mórmon com real intenção. E aí, então, nós vamos saber a verdade de todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Lembram a mensagem que eu falei para vocês? Qual mensagem que vocês dariam se fossem o presidente da igreja? Na sua última conferência geral? E se só tivessem 4 minutos para falar? O presidente Monson, no seu último discurso, ele disse assim: meus queridos companheiros no trabalho do Senhor, imploro que cada um de nós estude em espírito de oração e pondere o livro de Mórmon todos os dias. Ao fazerem isso, estaremos em condições de ouvir a voz do Espírito, resistir às tentações, vencer a dúvida e o medo e receber a ajuda do céu em nossa vida. Irmãos, que mensagem poderosa. O presidente Monson nem conseguia ficar em pé. Ele deu um discurso de 4 minutos, implorando. Quando um profeta implora, é porque é algo muito sério. Então ele nos pediu, implorou para que nós pudéssemos estudar o livro de Mórmon. O Elder Callister, que serviu como autoridade geral, disse o seguinte: o livro de Mórmon não é somente a pedra fundamental da nossa religião, mas pode ser também a pedra fundamental do nosso testemunho, para que quando formos confrontados com provações ou com perguntas sem respostas, ele continue firmemente alicerçado. Esse livro é o peso da balança da verdade, que excede o peso combinado de todos os argumentos de seus críticos. E sabem por quê? Porque se for verdadeiro, então Joseph foi um profeta, e esta é a igreja de Jesus Cristo restaurada, a despeito de qualquer argumento histórico ou outro argumento contrário a esse fato. Irmãos, quando Joseph traduziu o livro, há mais ou menos 200 anos atrás, existiam mais de 190 questionamentos arqueológicos não desvendados no livro de Mórmon. 190 estudiosos de arqueologia questionavam, quer dizer, 190 teses questionavam o livro de Mórmon. Não podia ter aço aqui nas Américas, não podia ter cavalos, não podia ter isso, ou corelons e cumons e não sei o quê. Sabe quantas verdades daquelas 190 estão sem comprovação hoje? 0. 200 anos depois, todos os questionamentos arqueológicos foram resolvidos. Todos. Então, quer dizer que você tem que acreditar no livro de Mórmon por causa disso? Não, não é isso que eu estou falando. É só para dar uma reforçada. É pelo testemunho do Espírito Santo. Não adianta a gente querer provar que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ele é. E dá para provar sim. Eu, como advogado, posso botar por A mais B e vocês vão sair com raiva de mim, mas não vão poder me questionar. Mas não é isso que o Senhor pede. É um testemunho do Espírito. É Espírito, falando com o Espírito. Então, nós lançamos, está com um desafio para nós estudarmos juntos o livro de Mórmon nos próximos 6 meses, até a próxima conferência, né? Fizemos um calendário de estudo, tá mais ou menos 1 ou 2 capítulos por dia. Se você entrar lá na Biblioteca do Evangelho, no seu plano de estudo, você pode fazer o seu também. Se vocês já leram o livro de Mórmon
e já oraram pedindo ao Senhor para que desse um testemunho a vocês, façam de novo. Eu prometo para vocês que vocês vão ter mais uma resposta. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. O Senhor é muito bondoso comigo. E Ele sempre confirma. Sempre. Aqueles que ainda não têm um testemunho, não tem como sobreviver espiritualmente sem um testemunho do livro de Mórmon. Um dia você vai se afastar da igreja se não tiver esse testemunho. Ele é a base, a pedra fundamental. Joseph disse, né? Tira o livro de Mórmon e as revelações e não sobra igreja, não sobra doutrina, não sobra nada. Nós precisamos desse testemunho do livro de Mórmon. Então, lembrando que, até falei já da palavra expiação aqui, né? Ele é um outro testamento de Jesus Cristo. E é por meio do livro de Mórmon que nós podemos encontrar e conhecer melhor o nosso Salvador. É por isso que ele é tão importante, porque ele testifica de Cristo. Foi feito um desafio, o presidente Nelson, né, o desafio de nós estudarmos sobre os títulos de Cristo. O livro de Mórmon está recheado de títulos de Cristo. Na verdade, quase todos os capítulos nos levam a Cristo. Até aqueles mais sangrantes do livro de Alma, né? Mas nós podemos encontrar realmente alívio e paz através de um estudo sério do livro de Mórmon. Eu queria compartilhar com vocês, lembrar, né, na verdade, aquela história, né? Daquela família no Havaí. Não, essa igreja não é de um bispo, de um presidente de ramo, de um presidente de estaca, essa igreja é do Salvador Jesus Cristo. A gente não pode ser exaltado sem as ordenanças que a igreja pode proporcionar. Então, se você ainda não sabe, agora é a hora de você ter um testemunho. Se você já soube disso uma vez, saiba novamente. Se era verdade antes, continua sendo verdade agora. Tem uma escritura que eu gosto muito, lá em Doutrina e Convênios, que fala assim: não prosseguiremos em tão grande causa, ide avante e não para trás. Coragem, irmãos, avante, avante para a vitória. E a gente precisa ir avante. Muito sangue foi derramado, muitas pessoas sofreram, para que nós pudéssemos ter o livro de Mórmon, para que nós pudéssemos ter o templo, as ordenanças. A gente não pode parar, não pode parar conosco essa obra. Ela não vai parar. A obra é de Deus. Ela vai avante conosco ou sem nosco, né? Então, mas eu tenho certeza que ao nós desenvolvermos um testemunho do livro de Mórmon, nada vai nos abalar. Pessoas podem nos ofender, podemos ficar chateados, mas a gente vai ter uma certeza de que essa é a igreja de Cristo e que ninguém pode tirar uma verdade eterna que foi selada pelo Espírito. A gente pode ficar chateado? Pode, mas afastar nunca. Nunca. Então eu compartilho com vocês essas coisas, espero ter sido bem compreendido, espero ter somado alguma coisa na vida de vocês, mas eu quero prestar o meu testemunho de que é verdade, irmãos. E nada mais importa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Algumas pessoas comentaram aqui, a Surema agradeceu, dizendo que precisava reforçar esse conhecimento. Como é bom ouvir a história da restauração, meu coração fica aquecido. O senhor fez algum comentário que a Surema comentou que quebrou as pernas dela, eu não sei, eu não lembro qual foi o comentário. Mas a Surema, eu vou começar falando, tipo, porque a Surema esses dias ela colocou no grupo, a gente já tinha compartilhado no grupo que o senhor iria estar aqui com a gente no domingo, e ela fez uma pergunta: vocês já foram ofendidos na igreja e tal? E eu coloquei lá que já, diversas vezes, o senhor já foi meu presidente de destaque, o senhor conhece um pouco da minha história. E eu coloquei lá, eu como um bom nordestino, e peço desculpas aqui caso a palavra que eu vou falar seja ofensiva demais. E eu coloquei lá no grupo do seu, como bom nordestino, mandei se lascar e não quero saber, porque a igreja é de Cristo. Tipo, não tô na igreja por conta das pessoas. E uma coisa que acontece também, presidente, que eu percebo é que, tipo, as pessoas, algumas até não se afastam, mas elas têm um chamado na igreja e, tipo, acontece alguma coisa e eu vou pedir desobrigação do meu chamado. Eu não quero mais, tá pesado. Acontece bastante isso. A quem nós estamos servindo, né? Pois é. A Júlia levantou a mãozinha, depois a Surema.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu, como toda a turma aqui, né, amamos essa live, suas palavras, né, e a sabedoria que você trouxe aqui a respeito da verdade, né. Se é verdade, então nada mais importa. E eu, realmente, se tem um livro que eu amo na minha vida, é o livro de Mórmon. E eu tive que obter um testemunho dele desde cedo, né, desde muito cedo. E por repetidas vezes a gente vê os profetas falando sempre, né? Que nós precisamos ler o livro de Mórmon, estudar o livro de Mórmon, ponderar sobre ele, né? Isso já desde de Moroni, como você citou, né? E eu gostaria, presidente, de comentar a respeito das palavras do apóstolo, né? Do Elder Bednar. Eu, eu tenho pensado muito sobre essa fala dele, né? Que ele diz que é uma escolha nós nos ofendermos. E eu fiquei pensando que é uma escolha minha também não usar essas palavras para continuar ofendendo as pessoas. Porque eu tenho visto, assim, que às vezes as pessoas estão usando essas palavras de um apóstolo, né, que são verdadeiras mesmo, a gente escolhe não se ofender, né. E eu lembro quando o presidente e Sister Nelson tiveram aqui no Brasil certa vez e nós fomos, todos os membros foram todos repreendidos, né, não foi uma estaca, uma ala, uma unidade, foi o povo do convênio em geral no Brasil foi muito repreendido e eu lembro que, na verdade, para mim quem mais me tocou foi a Sister Nelson, o discurso que ela proferiu. Então, eu vejo assim que essas verdades elas tocam o nosso coração e elas vão profundamente na nossa alma, né? Agora, eu gostaria da sua opinião, presidente. As palavras do Elder Bednar, né? É uma escolha não ofender-se, mas também é uma escolha nossa não usar as palavras do apóstolo para continuar ofendendo, ou continuar com picuinhas, contendas, esse tipo de coisa, né, na igreja. Talvez, Com assim, certeza. essas palavras estão, assim, mais acentuadas, mas existe um contexto por trás, existe um texto a mais, né, além dessas palavras. É claro que a gente vê, parece que virou um slogan, até assim, é uma escolha eu me ofender ou não. Mas eu vejo que, assim, como ainda não cessaram, tanto é que hoje a live está voltada para esse assunto, né? Isso quer dizer que está geral mesmo, né? Isso quer dizer que também é uma escolha eu não ofender mais as pessoas, porque parece, sim, presidente, que às vezes, numa família, por exemplo, numa família, o marido e a mulher, os filhos, os pais ali, toda a parentela, né? Um conhece muito bem o outro e com isso conhece os defeitos e parece que fica aquela É. apontação de dedo, né? Pode falar, presidente. Então, Obrigada, viu? Gratidão mesmo. eu que agradeço, o seu comentário foi excelente. Deixa eu responder isso que você falou. Eu compreendi muito bem a tua preocupação. Às vezes tem gente que pega o regulamento embaixo do braço, né? Bota aqui, ó. Eu não posso ofender ninguém. Quem se ofende é a pessoa. Então vai, descasca, né? É. Não é isso que o Elder Bednar ensinou, se você for ler o discurso todo. Aqui, o discurso ele tem duas partes. O que o Elder Bednar nos ensinou é como que nós reagimos o que as pessoas falam. Ele não falou como que nós devemos falar. Ele somente ensinou como que nós devemos receber. Agora, o presidente Nelson nos ensinou a sermos pacificadores. Uhum. Um profeta de Deus nos ensinou a sermos pacificadores. E nós devemos lembrar que nós somos discípulos daquele que mais amou, daquele que mais demonstrou amor ao próximo e que nos ensinou a amar o próximo. E eu quero lembrar um outro apóstolo, Elder Rasband, que inclusive está no Brasil agora. Ele deu um discurso chamado As Palavras Importam. Então, a gente não pode pegar um discurso isolado e colocar uma redoma ali e dizer, eu só vou focar nisso agora. Não. A gente tem que pegar o conjunto do Evangelho de Jesus Cristo. O conjunto se você receber uma ofensa, escolha não se ofender. Mas nossa obrigação é amar o próximo, palavras importam, ser um pacificador, cuidar para não causar nenhum constrangimento a ninguém. É a igreja da inclusão, a igreja da alegria, ninguém senta sozinho.
Citei só alguns apóstolos aqui agora. Então, você vê como que a gente pode pegar uma verdade e às vezes isolar. Deixa eu só ler um trecho do Elder Rasman que ele disse assim, ó: infelizmente as palavras podem ser desrespeitosas e precipitadas e podem machucar. Uma vez que as falamos, não podemos retirar o que dissemos. Elas podem ferir, punir, despedaçar e até levar a ações destrutivas. Podem nos trazer muito pesar. Então, ele diz, né, as palavras importam. Então, a gente precisa olhar tudo isso como um contexto e não de uma forma isolada, senão a gente vai estar escolhendo algumas coisas do Evangelho que não são completas, né? Mas espero ter respondido a tua pergunta, Júlia. Tá joia, muito obrigada. É isso mesmo, presidente. Obrigada. Agora, a Su tem uma pergunta, depois da Márcia, e depois tem uma pergunta aqui no chat. Oi, presidente Bruno. Presidente, o senhor estava falando, enquanto o senhor estava falando, e depois foi falando do livro de Mórmon e tudo mais, e o meu pensamento exato na hora que o senhor estava falando foi, sabe todos aqueles problemas, Surema, que tu precisa resolver e não sabe como resolver? A resposta está no livro de Mórmon. E cada coisa que eu pensava, na minha mente só vinha aquela coisa. A resposta está no livro de Mórmon. Tudo que você precisa está no livro de Mórmon. Quando você começou a falar e logo depois puxou para o livro de Mórmon, começou a falar do Elder Bradford e foi para o livro de Mórmon, a minha coisa estava até não se ofender. A resposta está no livro de Mórmon, porque se a gente tiver, mesmo que às vezes até as guerras, que aparentemente não vai ter nenhuma resposta para o meu problema de não emprego, ou para o meu problema, seja lá qual for o problema de saúde, só o fato de eu estar obedecendo um mandamento. Eu já vou ser, às vezes não é nem sobre o texto na escritura, é sobre o guardar o mandamento. Né? E aí, eu só gostaria de compartilhar esse sentimento. Todos os problemas, ofensa, todos os problemas, lê as escrituras. Mesmo que a gente, às vezes, não encontre a resposta de imediato, a gente vai ser abençoado só pelo fato de estar obedecendo ao mandamento. Era só o comentário, presidente. Obrigada. Olha que interessante isso que você falou. Tem uma escritura no livro de Mórmon que fala assim, né? Essa de seminário, né? Banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Muito bem. Vamos aprofundar nisso que você falou, Surema. As palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer. Peraí, todas as coisas significa algumas? Não. Quando o senhor disse todas, são todas. Peraí, quer dizer que o livro de Mórmon vai me ensinar, ou as escrituras vão me ensinar a conseguir minha promoção no trabalho? Sim. O livro de Mórmon vai me ensinar a conseguir uma namorada? Claro. O livro de Mórmon vai me ensinar a ser um pai e uma mãe melhor? Não tenha dúvida. O livro de Mórmon vai me ensinar a passar naquela prova de matemática lá, ou de cálculo 3 que eu não consigo? Claro que vai. Quando ele disse, vos mostrarão a verdade de todas as coisas, ou ensinarão todas as coisas que deveis fazer, quando disse todas, são todas. Mas, presidente, onde é que está escrito sobre cálculo 3 no livro de Mórmon? Ué, você não viu lá? Não está escrito sobre isso lá. Mas qual é o pulo do gato aqui? Qual que é a questão? Quando nós estudamos as escrituras, a gente não estuda as escrituras para saber que Leí teve um filho chamado Nefe, que teve um irmão chamado Jacó, que teve um filho chamado Enos e Jaron. Não é para a gente ler aquelas histórias e decorar aquilo. As escrituras servem para nós estarmos conectados com o Espírito Santo. As escrituras são um catalisador para que a gente possa ter o Espírito conosco. E é o Espírito Santo que é um Deus, um membro da Trindade, que vai nos ensinar todas as coisas que devemos fazer. Vejam só que caso interessante. Quantos de vocês já pegaram as escrituras aqui e vão começar a estudar? Aí você para, senta, ora, faz uma oração, começa a ler. Nossa, tem que ligar para o meu ministrado aqui para falar tal coisa. Continua, nossa, eu preciso fazer tal coisa, não sei o quê. Eu lembro da minha aula. Você começa a lembrar de coisas assim, aleatórias.
Esse é o Espírito Santo te dando boas ideias. E às vezes tem nada a ver. Você está lendo sobre José do Egito e tem uma ideia de levar um bolo para alguém. O que José do Egito tem a ver com bolo? Nada. Ou tudo. Porque isso é o Espírito Santo te ensinando e te ajudando. Existem 4 níveis de leitura das Escrituras. Eu vou fazer aqui um adendo bem rápido. Aquelas pessoas que apenas leem as Escrituras, lê. É muito bom, você se familiariza com as palavras de Cristo, você tem alguma coisa muito boa na tua vida. Só que se você for passar para um segundo nível, você começa então a estudar as Escrituras. Você estuda. Então você pega a nota de rodapé e marca e liga e puxa e tal, e você começa a entender as Escrituras. Mas esse ainda não é o nível. Você vai para o terceiro nível. Quando então você se banqueteia com as Escrituras. Você passa a ser delicioso. Você não é aquele negócio assim, nossa, vai acabar o dia, não li ainda. Nossa, tem que marcar meu checklist. Esse você não está se banqueteando, não. Você está se esforçando. Tem dias que eu estou assim, estou me esforçando. Mas tem que ser banquetear. Quando você pega, nossa, que delícia. Nossa, que maravilha. Você não quer parar. Aí você está banqueteando. Mas o último nível é quando você entesoura as verdades das Escrituras para a vida eterna. É quando as Escrituras começam a moldar as tuas ações. Quando a doutrina de Cristo começa a permear a tua vida a tal ponto que você vai mudar o teu comportamento, o teu caráter por causa das coisas que você tem aprendido com as Escrituras. Então, por isso que a gente precisa do livro de Mórmon, por isso que a gente precisa das outras Escrituras, a gente precisa do Espírito Santo, e ele nos dirão todas as coisas que nós vamos fazer. Todas. Todas. O Senhor não excluiu nenhuma quando ele disse todas. Ele disse todas. Acho que é isso, Sorene. Presidente, muito obrigada. Como eu coloquei antes, aí quebrou as pernas, né? Muito obrigada de coração. Eu precisava ouvir isso. Agora a Márcia, depois a pergunta no chat, e depois o Alejandro, que estava com a mão levantada. A Márcia tá chorando aqui. Tá chorando. Quando ela não fala demais, ela chora demais. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Calma, Su, calma, Su. Enquanto o enquanto você falava, eu tava olhando essas coisas aqui, ó. Você vai saber o que é. Tem. Certificado de avançamento da primária. Ganhei um desse. Muito legal. Uau. 4 anos de seminário. Calma que eu vou chegar onde eu quero. 4 anos de instituto. E tudo com quase o mesmo professor. Que ele falou que vai vir da Que mensagem legal. aqui. O José Benedito Maciel. O das moças. Eu na missão, eu não sei onde está. Está em algum lugar. E a minha bênção patriarcal. Durante toda a minha vida, isso aqui tudo me ajudou. Eita, nós. E eu não estou indo na igreja aqui. Eu fui na minha conferência, na minha estaca, domingo passado. Eu vi as minhas primas, tirei foto com as minhas primas, que nasceram na igreja. Algumas estão casadas no templo. Eu fui ontem que me casei. Acho que eu sou a mais pobre, a mais feia da família, ninguém quis. E, e eu tive um problema com o bispo aqui. E eu não estou conseguindo voltar. E eu estou morando numa cidade sozinha, que eu não gosto. E esse livro de Mórmon, ele tá horrível. Ele é da época do seminário. Que eu brigava com o Chiquinho e levantava correndo assim, porque eu era a única mulher praticamente. E eu queria ganhar o troféu de qualquer jeito e as medalhas. Mas nunca ganhei medalha do seminário. Mas foi tudo isso que me ajudou a chegar até aqui. E quando vocês falaram das escrituras, foram as escrituras, há 2 anos atrás, que me ajudou a passar no concurso, que muitas professoras estão lutando e não conseguem passar.
e o Senhor me abençoou. E é onde eu quero chegar. Eu sou humilde o suficiente, como diz minha peça patriarcal, que eu preciso de ajuda para voltar. Só que ninguém está fazendo nada. E por isso eu estou vindo todo domingo aqui para tentar me fortalecer. Porque isso aqui, ó, desde criança, desde quando eu tinha 4 anos, não pode morrer. Eu não vivi uma vida na igreja para chegar hoje e me afastar da igreja. E eu sei que eu tenho as minhas primas, eu sei que eu tenho amigos de infância que me fortalecem, eu sei que eu tenho o Maciel, que às vezes puxa minha orelha, pega no meu pé, mas eu não estou conseguindo voltar aqui. Eu estou com uma mágoa do bispo muito grande, porque ele gritou comigo na capela no jantar de Natal. E eu também gritei com ele, porque eu sou impulsiva, eu sou espontânea, e a gente se encontrou domingo passado na conferência. Por uma alegria do destino, ele senta na minha frente. E foi um clima péssimo, foi um clima horrível. E o meu bispo da primária estava do outro lado, só me olhando. E tá todo mundo sabendo o que aconteceu. E ninguém aqui me procurou, ninguém aqui me ligou, ninguém aqui me visitou para saber como eu estou, a não ser a irmã aqui do lado, que todo dia ela me manda mensagem. E é isso, eu estou aqui no bonde porque eu estou tentando me fortalecer, porque eu não quero. Se não for para o Senhor, para quem que eu vou? Estou usando meus garfos? Estou, ó. Estou usando meus garfos, tudo bonitinho. Mas é isso, eu me ofendi sim com alguém, tá doendo, tá machucando sim. E eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu vou ficar um pouco quietinha na minha. E na hora certa eu vou voltar. Porque eu aqui, ó, eu preciso voltar. Eu preciso voltar a tocar meu piano. Eu preciso voltar a cantar, sabe? Eu preciso. E é isso que eu queria compartilhar. Eu nem sei se eu devia falar isso aqui, sabe? E aqui, ó, Márcia, deixa eu falar aqui para você, fala, Márcia. para terminar, aqui fala que os meus líderes vão errar comigo, que o Senhor vai cobrar deles, mas eu vou ser abençoada por ser obediente. E eu sei que eu não estou sendo obediente. Márcia, deixa eu refletir algumas coisas com você. Primeira coisa, muito obrigado por você ter falado e se colocar dessa maneira. Isso mostra teu desejo, né, de querer estar no aprisco, né, e de querer estar junto com os santos. Como eu disse naquela história que eu compartilhei, né, o fato não está se errou ou se deixou de errar. O foco não é esse. O foco é em você, no sentido de que essa igreja não é do bispo, essa igreja não é de nenhuma pessoa, ela é do Salvador Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que entende de injustiça nessa vida, é Cristo. Se tem uma pessoa que foi acusada injustamente por alguma coisa, é Cristo. Se tem uma pessoa que sofreu injustamente, é Cristo. Que apanhou, foi cuspido, foi. Não dá nem para falar tudo, né, que aconteceu, mas foi chicoteado, foi Cristo. Ele não merecia nada daquilo, mas ele fez isso por você. Então, a única coisa que eu tenho para te dizer é volta. Não vale a pena, nem que seja por um tempinho só, dá uma esfriada. Não faça isso. Volta. Você precisa do amor de Deus, você precisa do sacramento, você precisa das bênçãos. Eu tenho certeza que o Senhor vai ter um jeito de enternecer o teu coração, do teu bispo. Essas coisas acontecem, os líderes falham, erram, estão sob intensa pressão. Não é fácil. Eu servi 7 anos como bispo, eu cometi muitos erros, mas sempre tentando fazer o meu melhor. Às vezes as pessoas vão errar, mas essa não é a igreja de ninguém, essa é a igreja do Salvador. Você é importante para nós, você é importante para Cristo, ele sofreu por você, ele te entende e ele pode te resgatar. Basta a gente estender a mão. Ah, Vamos do chat agora, né, Danilo? presidente, só um minutinho antes do Danilo fazer a pergunta e de passar para as próximas perguntas. É, presidente, a gente só está preocupado um pouquinho com o seu tempo, porque eu sei que o senhor precisaria sair
um pouquinho mais cedo, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção de nós que ainda temos só mais 3 perguntas, né? Que seria o do chat, o do Ale e o do Igor, tá? E depois disso Ótimo. a Hoje, gente vai terminar. hoje é aniversário do meu caçulinha de 5 aninhos. Hoje eu só passei o dia em reunião, então, na hora que a gente termina aqui, eu já vou dar mais um cheirinho nele lá. Pessoal, então, ó, só perguntinha e vapt-vupt, Danilo. Mas tá uma delícia estar aqui Então, com vocês, viu, gente? Tô muito grato por estar aqui. nossa, só para salientar, eu sabia que hoje era o aniversário do caçula do presidente, então a gente vai fechar com a pergunta do Igor, tá? Tem a do chat, o Alejandro e o Igor, e depois a gente encerra, tá bom? Então, mesmo que vocês Vamos lá. levantem a mão, infelizmente não vai dar para todo mundo. Mas manda para mim depois, se eu puder, eu respondo, nem que seja por áudio, Mando sim. Mando sim, presidente, pode deixar. Tá, então deixa eu ler aqui a pergunta do chat, né? Eu tô com ela aqui, quer que eu leia? Tá bom, leia, por favor. Que conselho ou orientação devemos dar a um membro da igreja vítima de falsa acusação de crime pela ex-esposa dele que instrumentalizou a Lei Maria da Penha para obter vantagens no divórcio? Ela já está há 18 meses impedida. Ele já está há 18 meses impedido de ver os filhos, frequentar a aula original dele. Toda a liderança sabe que a irmã está mentindo, cometendo alienação parental, mas foram orientados a não se envolver. Até a sua área profissional agora. Inclusive eu sou advogado da igreja, né? Eu presto serviços jurídicos para a igreja e casos assim acontecem direto. Vou tentar ser bem. É uma pergunta difícil porque ela envolve muitas coisas. A gente não conhece todos os fatos aqui, né? Eu não posso dar uma sentença por causa de algumas linhas que eu vi aqui. Primeira coisa, a igreja não tem que se envolver nisso. Isso é uma questão civil, não é uma questão espiritual. Nós cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na honra e manutenção da lei. É isso que a gente acredita. Agora, se alguém mentiu, se alguém distorceu a verdade, se alguém vai pagar por isso, porque nós acreditamos em ser honestos também, em ser verdadeiros. A justiça tarda, mas não falha, seja aqui ou seja na vida futura, a justiça vai ser aplicada. E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Se algo é injusto, eu não sei se é ou não nessa situação, porque eu não tenho conhecimento dos fatos, não sou um juiz de direito para dizer. Eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer, a igreja não tem que se envolver nisso, isso não é um assunto de igreja, isso é um assunto civil. E que conselho a gente pode dar é siga firme, é verdade ou não é. Então, essas coisas não podem importar. Se esse homem quer ter os filhos juntos, né? Se esse homem quer, tem que ser digno. Se essa mulher está fazendo alguma coisa errada, o Senhor vai saber aplicar a justiça dele. A gente não pode tomar esse partido e fazer julgamentos finais aqui, né? Acho que é isso. Tentei responder. Acho que é o Alejandro agora, né, Alejandro? Ok, presidente. Muito gusto. Eu espero que você entenda o que eu vou falar, porque mi linguagem é outro. Eu tenho a Surema, não sei se qualquer coisa para que você possa entender. Eu sou membro desde faz muito tempo, 36, 37 anos, e no ano 2012 algo aconteceu. Eu morava em Canadá y entró mi divorcio, ¿sí? Desde entonces yo pues no me he vuelto a casar, duré muchos años casados, pero yo siento, presidente, que yo fui muy juzgado, judge, somebody judge, juzgado en portugués, ¿cómo se dice, Surema? Julgado. Exacto. No, muy juzgado por los líderes de la iglesia. Y una de mis filias, después, años después, ella iba a entrar al templo. Yo ya había seguido todo mi proceso, estaba bien con el Señor, me sentía bien, pero yo ligué a esa persona, a ese presidente, destaca, y le dije, ok, yo quiero entrar al matrimonio, al sellamiento de mi filia.
y él no autorizó ese sellamiento. Yo tengo ese dolor en mi corazón por no haber estado dentro del templo en el sellamiento de mi hija Fila con su esposo. Y yo vi mucho orgullo espiritual de ciertos líderes. Eu gosto mucho, por ejemplo, escuchar a el elder Uchtdorf o cuando Holland hablaba, porque la iglesia para mí es un hospital del alma, ¿sí? Donde hay misericordia también. Hoy en día yo soy un miembro con todos los derechos y todo, pero yo siento que yo fui muy perjudicado con eso que aconteció por muchos años, 5 o 6 años, y yo, la verdad, presidente, no he podido superar. Yo respeto las autoridades de la iglesia, yo respeto ciertos, pero yo tengo, como yo soy una persona que he estudiado bastante, preparado, yo tengo que con argumentos sostener que son personas que realmente merecen mi respeto, ¿sí? No solamente a nivel espiritual. Y obviamente yo creo en toda el liderazgo de la iglesia de Salt Lake City y de mi presidente actual de Estaca, mi obispo. Yo tengo una excelente relación. Pero todas esas personas que fueron ruin conmigo, yo siento que fui muy juzgado por 5 o 6 años y se cometió injusticia conmigo. Y hace como 4 o 5 meses me encontré uno de ellos en una reunión y yo no podía perdonar, o sea, él no podía sacar del corazón el sufrimiento que todos ellos, un grupo grande de líderes, hicieron conmigo. Me sentí, entonces, y ellos supuestamente son líderes, están en la parte superior, pero están en otra área. Actualmente con las personas que estoy, son amorosos, son muy belos conmigo. Entonces, la pregunta es, cuando yo escuché hablar a você sobre este tema, yo pensé, es la persona apropiada. A mí no me importa exponer mi situación, eso ya aconteció bastante tiempo, pero yo no he podido superar esa injusticia que se hizo conmigo. Y fueron líderes de la iglesia. Entonces quisiera escuchar su opinión, presidente. Bom, Alejandro, primeira coisa, eu sinto muito por você ter passado por isso. A nossa vida não é justa. E ela não foi feita para ser justa. Parece estranho falar isso, né? Mas as injustiças fazem parte da vida. E elas formam o nosso caráter e formam quem nós somos ou o nosso testemunho. Tem um discurso que eu vou colocar aqui no chat, de Elder Renland, chamado Injustiças Revoltantes. Eu acho que é exatamente isso que você deve estar sentindo agora, que você foi injustiçado e você tem uma revolta por isso. Eu convido você a estudar esse discurso de um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, quando ele nos ensina sobre injustiças revoltantes. Quero dizer para você que eu não sei o porquê isso aconteceu, não tenho como julgar. Eu vou dizer pela minha experiência como líder de sacerdócio, como portador de chaves, eu sei que isso é muito sagrado e eu me esforço, assim, de uma maneira hercúlea para conseguir identificar a vontade de Deus e não fazer minha própria vontade. Mas nem sempre a gente acerta. Mas pode ter certeza que, de uma forma muito peculiar, a expiação de Jesus Cristo, ela tem vários poderes. Eu vou citar 3 aqui. Poder purificador, que limpa pecados. O poder capacitador, que nos capacita, nos ajuda a fazer o que nós não conseguimos fazer. Tem o poder fortalecedor também, que nos fortalece em momentos difíceis. Mas tem um poder, chamado poder compensador. Ele compensa as injustiças. Não sei como, mas o Senhor tem esse poder e vai exercer da maneira correta, na hora correta, no tempo correto, onde nenhuma injustiça vai ser perpetrada contra você. Como se o Senhor tivesse poder para voltar no passado
impedir que essa mágoa atingisse o teu coração e o teu coração tivesse limpo como se aquilo não tivesse acontecido. Nisso eu acredito, é nisso que eu me apego. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas Cristo pode. Cristo pode e tem esse poder. Agora, com relação a perdão aos seus ofensores, Doutrina e Convênio 69 fala que nós somos obrigados a perdoar aqueles que nos ofenderam. Eu, Senhor, exijo que perdoeis a todos os homens, porque aquele que não perdoa está com o pecado maior. Eu nunca, assim, eu sempre me senti muito incomodado com essa escritura. O Senhor não exige muitas coisas de nós. Ele exige o coração, Doutrina e Convênio 64, e depois exige que nós perdoemos em 69. Não conheço outro lugar que ele exige outras coisas. Aí eu pensei, mas por que isso, Senhor? Poxa, se eu fui ofendido, por que eu sou obrigado a perdoar? Não faz sentido isso para mim. Ao estudar mais sobre o Evangelho de Cristo, e muitas vezes nesses papéis como um juiz comum em Israel, eu comecei a aprender sobre a doutrina do pagamento. Essa como eu chamo. Não é doutrina de livro de igreja, mas do pagamento. Quando Jesus Cristo esteve no Getsemane e pagou pelos nossos erros e pecados, a gente gosta de falar essa frase, né? A gente repete essa frase: Cristo pagou pelos meus pecados, pagou pelos meus pecados, pagou pelos meus erros. Cristo pagou pelos seus erros e pelos erros de todas as outras pessoas desse mundo. Se ele pagou pelo erro da outra pessoa, significa que ele pagou pelo erro daquele que te ofendeu. Se ele pagou pelo erro daquele que te ofendeu, significa que aquela ofensa lançada sobre você está paga. Ou Cristo não sofreu, ou ele sofreu. Se Cristo sofreu, ele disse: seja o pecado sobre mim. Aquela ofensa daquele líder contra você, Alejandro, tá aqui, ó, tá sobre mim agora. Eu vou pagar, tá bom? Paguei para você. Você, no direito civil agora, você pode bater na porta e falar: mas eu quero meu dinheiro. Não, mas já tá paga a dívida. Não, mas você não me pagou, foi a pessoa que pagou. Não, mas ele pagou em meu nome. Você pode cobrar daquela pessoa? Você não pode. Então, por que que Deus exige que a gente perdoe? Porque já foi pago. As ofensas, não só os nossos pecados que nós cometemos para conosco mesmo, para com outras pessoas, mas aqueles mesmos pecados que outras pessoas cometem para conosco. Quando Deus fala, eu exijo que perdoe, é porque já está pago. Quando a gente não perdoa, significa que a gente não aceita a expiação de Cristo. É a mesma coisa que dizer assim, esse sofrimento que você teve aí não é o suficiente, acho que tem que ser mais. Já parou para pensar no absurdo de falar uma coisa dessa? Que o sofrimento de Cristo não foi o suficiente para pagar aquele erro daquela pessoa contra mim? Cristo, ele subrogou. Esse é um termo do direito, né? Ele pegou para si aquela dívida. Ele falou, não, a dívida é minha. E ele veio e pagou. Então, quando o Senhor fala assim, eu exijo que você perdoe, nossa, que coisa difícil, não é? Não é fácil. Falar assim é bonito, né? É até simples. Mas não é. É difícil. Mas eu quero dizer para vocês que eu acredito na expiação. Eu sei que ela é real. Eu sou beneficiado diariamente por ela. Vejo muitas pessoas buscarem a Cristo, mas a gente está muito atrelado ao pecado. Mas quando tem ofensa, que foi um pecado feito contra nós, não se esqueçam de que já foi pago. E por um preço muito alto, do sangue mais nobre que já foi derramado nessa terra. Por isso que o Senhor fala, Pero, eu exijo. cuando las personas se supone que son los líderes y son las que cometen el error, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque son las personas que son guía para uno, ¿me entiendes? Entendo. Y todas fueron, vos se lembra ese vídeo de los años 90 donde estaba el filho pródigo en un nuevo contexto, que Boita el hijo pródigo y que el hermano, esa es la persona orgullosa porque es un orgulloso espiritual y creen que tienen la palabra total, pero ellos actuaron muy ruin contra mí en ese momento. Entonces, se supone que eran los líderes y actuaron mal. Eso después, o sea, es difícil perdonar eso. ¿Sí? Olha, é difícil, eu sei que é.
Quando eu fui chamado bispo, eu tinha 27 anos. Meu presidente botou a mão na minha cabeça e conferiu chaves do sacerdócio. Eu era o mesmo. Eu era o mesmo menino de 27 anos que cometeu muitos erros. O simples fato de sermos líderes na igreja não nos tira o caráter humano. E erra. Ok. E erra muito, viu? Mas a gente está no mesmo barco chamado Sião, tentando se agarrar no meio da tempestade juntos. E é muito difícil, sabe? Quando você é um líder na igreja, a gente vai responder. Lá em Jacó 1,19 fala que nós vamos responder pelas manchas do sangue daqueles que ficaram nas nossas vestimentas. O Senhor vai saber como julgar eles, fica tranquilo, Alejandro. Ok. É muito difícil. Gracias. Obrigado. O Igor baixou a mão, não sei se ele ainda quer fazer a pergunta. Tá desligado o microfone, Igor. Igor, tá desligado. Só peço para você ser o mais breve possível para a gente já poder liberar o presidente, por favor. Tá bem. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava ponderando, refletindo sobre a mensagem de cada um de vocês. Eu já sei, eu já tenho resposta na mente, mas eu quero ouvir do presidente. Como presidente, como eu sou missionário retornado, né? Eu moro muito, muito perto da igreja, né? Eu sou oficiante do templo, sou primeiro conselheiro do coro dos Elders, né? Às vezes eu fico pensando, né? Missionário termina a missão, serve uma missão no tempo integral. Às vezes eles vão terminar a missão, depois fica afastado muito da igreja. Eu fico pensando, por quê? Né? Porque eles vão ficar afastados da igreja. Às vezes ouvindo fofoca do membro, ouvindo alguma coisa na igreja. Eu falei com o meu companheiro de missão, que é cabo-verdiano como eu, né? Ele tá inativo. Eu falei assim, olha, uma coisa que vai te ajudar, né? Sirva na igreja, né? Cumpra o seu chamado, segue exemplo de Jesus Cristo, como você ensinou no Brasil, né? Faz sua parte. Pai Celestial vai te abençoar, né? Eu usei uma escritura que fica em Seronef, capítulo 18, versículo 18, que fala o seguinte: na verdade te digo, devemos vigiar e orar sempre para não cair em tentação e de ser levado pelo cativeiro do diabo, né? Depois, eu dei outra escritura que fica em Doutrina e Convênio, 68, versículo 6. Fala, portanto, tem bom ânimo e não tem mais, né? Porque Jesus Cristo está com você, né? Eu sou muito grato a ajudar pessoas, né, no mundo inteiro, né? Tem um detalhe que o profeta Nelson falou no discurso, eu não lembro, 2019, não lembro bem, que ele falou: é muito melhor ser grato e ter bênçãos do que reclamar das nossas provações, né? Sempre devemos ser gratos a cada dia, né? Todos nós temos problema, mas sabendo que só Pai Celestial que sabe, né? Porque se nós servirmos com poder, mente e força, vamos ganhar bênçãos, né? Vamos compartilhar nossos bênçãos. Convido a irmã Marcinha a estudar o livro do Mormon, né? Ponderar e refletir sobre o livro do Mormon, né? Em Seronef, capítulo 18, versículo 18, vai ajudar ela muito, né? Testifico disso. Como eu sou grato a frequentar o templo perto da minha casa, como eu sou grato, né, de ajudar cada membro na minha ala. Eu sou muito grato de ter um chamado como líder de obra
líder de jovem adulto solteiro na minha ala para E3, né? Eu gosto de ajudar pessoas, né? Eu sou grato também de trabalhar com o presidente 70 da minha ala, né? Presidente de 70 de área. Eu sou muito grato de trabalhar com ele, né? Convido mais uma vez para vocês ponderar e estudar sobre o livro de Mormon, né? E Bíblia também. Lá vocês encontram seu testemunho, né? Ajuda os membros e ajuda os missionários retornando, né? Para ler a escritura, convidar eles à atividade, noite familiar, né? Uma das coisas que eu estou reparando muito na igreja, uma coisa que eu estou reparando muito na igreja, na minha ala, né? Que eu comentei com o bispo, eu não gosto disso. Jovem distribui sacramento, eles pensam que o sacramento é só distribuir sacramento, ponto e basta. Não. É um lugar sagrado, né? Devemos respeitar, né? Porque o sacramento é muito importante para cada um de nós. Ô Igor, deixa eu pegar um gancho do que você falou agora sobre o sacramento. Uma coisa importante, né, que você falou no começo da sua fala ali sobre o que afasta, né? São as coisas simples e básicas do evangelho, quando não feitas, podem nos afastar do evangelho. Uma coisa que a gente às vezes não dá o valor, como você estava falando ali, é o sacramento, né? Porque a gente repete todas as semanas. Aquilo que a gente repete, a gente normalmente acaba tornando como banal, mas ele não é. Alguns irmãos pensam que o sacramento ele serve para renovar os nossos convênios do batismo. Está certo, mas está incompleto. O sacramento ele tem o poder de renovar todos os convênios que nós já fizemos. Se você fez investidura, quando você toma o sacramento, você renova a investidura que você fez. Ah, mas quando eu vou no templo eu renovo. Você não renova nada no templo. Você faz por alguém. Você fez uma única vez por você e nunca mais. Quando você volta para o templo, você só faz por uma outra pessoa, mas é no sacramento que você renova os seus convênios da investidura. É no sacramento que você renova o convênio do sacerdócio do Melquisedeque, aqueles que receberam o sacerdócio. É no sacramento que você renova o convênio do selamento, caso você tenha feito. Por que isso? Porque é através do Santo Espírito da promessa que esses convênios são renovados. E a promessa sacramento é ter o Espírito constante conosco. Então, as coisas simples e básicas do Evangelho, quando vividas, elas têm o poder para nos transformar. E o sacramento é uma delas, além de receber a remissão dos nossos pecados. A gente sempre fala muito sobre frequência da reunião sacramental. Por que a gente bate tanto, né, em ter frequência da reunião sacramental para a gente poder só dizer, minha ala tem tantos de frequência? Não, não é isso. É para que mais pessoas tenham a remissão dos seus pecados naquela semana. É só por isso. Por isso que a gente luta tanto para que as pessoas possam ir para a capela, que elas sintam o amor de Deus, possam receber, buscar a remissão dos seus pecados e renovar os seus convênios, todos que fizerem. Acho que é isso, né, Danilo? Isso, presidente. Muito obrigado mesmo, por hoje ser uma data tão especial para a sua família, aniversário do seu filho. E aquelas pessoas que tiverem perguntas, mandem para a Surema me manda, eu mando para o presidente respondendo, eu passo para a Surema distribui as respostas, tá? Então, para a gente poder encerrar, vou pedir para o meu filho, Rafael, poder fazer a oração, ele está aqui com a gente. Rafa, você faz a oração, por favor? Faço sim. Querido amado Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, por estarmos aqui nessa reunião, pelo presidente, pelas perguntas e pelas respostas e pela mensagem. Peço que possa abençoar a todos nós aqui, que possamos ter um ótimo início de semana. Que possamos sentir Teu Espírito durante a semana e pelo resto de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigado. Boa noite, gente.